Olá, estaremos falando hoje sobre algo que vem nos preocupando bastante, que é o aumento excessivo de casos de insuficiência renal. E nós gostaríamos de colocar este vídeo para que todo mundo conhecesse um pouco das funções do rim em nosso organismo. Estão preparados? Mas eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque o assunto é muito sério. Os rins estão localizados de cada lado da coluna vertebral, na cavidade abdominal posterior, ou seja, logo abaixo, bem próximo da bacia, atrás do peritônio, no espaço chamado de retroperitoneal. Por isso, as dores renais sempre são sentidas na parte inferior das costas. As funções de cada rim incluem a filtração de resíduos, fluidos e eletrólitos do sangue que deveriam ser filtrados. E isso é o correto para se produzir então a urina, que vai ser expelida pelo corpo, estimulando a produção de glóbulos vermelhos e a regulação da pressão arterial. A pirâmide medular e o córtex externo compõem aquilo que nós chamamos de lóbulo renal, a unidade estrutural do rim. Ramos da artéria renal suprem cada local deste dentro e no interior do rim. A unidade funcional do rim é chamada de néfron, que são células que se assemelham muito a um coador de café. Por ali o sangue passa para ser filtrado. O corpúsculo renal ocorre a filtração dentro de cada unidade dessa, do néfron, que é composto então pelo corpúsculo renal e pelo túbulo renal. É lá que se inicia toda a filtração do sangue. Ela consiste em uma rede esférica de capilares chamada de glomérulos, envolvidas por uma estrutura em forma de taça, chamada cápsula de Bowman. A diferença de tamanho entre as pequenas artérias que trazem o sangue e as artérias que levam o sangue que está filtrado, aí acontece dentro desta cápsula de Bowman. A reabsorção da água e outras substâncias ocorre no túbulo renal. 99% do filtrado glomerular é reabsorvido à medida que passa por dentro dessas cápsulas de filtração. A insuficiência renal aguda ocorre quando existe a perda súbita da capacidade do rim de remover esses resíduos e concentrar a urina. As causas da insuficiência renal aguda, antes dela acontecer, incluem situações que comprometam o fluxo sanguíneo para os rins, como hemorragia, hipotensão, isoladamente ou em conjunto, a redução da pressão sanguínea e a redução do volume glomerular, resultando em uma taxa de filtração menor, ou seja, quando o rim deveria estar filtrando 100%, ele começa a filtrar menos, até ficar em um volume quase que inadmissível para o que necessita o organismo humano. Então, prestem bem atenção, a insuficiência renal aguda resulta destes pequenos néfrons que estão espalhados pela parte quase superior, nós chamamos de córtex renal, aonde elas começam a falhar. Nossa creatinina, esse é o almejado. Então, se você sobrecarregar muito essa função com medicamento, com substâncias diversas, você vai danificar o nosso órgão um dos nossos órgãos mais importantes. A insuficiência renal é a primeira causa-morte do mundo, tá? É claro, tudo bem, é ela, a insuficiência renal, que vai levar, infartou, teve falência dos órgãos, teve isso, teve aquilo, mas por um simples hábito de beber água. Nós nos esquecemos disso.
Tem um mantra que eu gosto sempre de dizer, que aí coloca sobre a nossa responsabilidade. E é verdade, nós estamos no comando, nós mudamos a nossa realidade no momento que nós desejarmos ser diferentes. E esse mantra diz assim: a boca, a água, ela limpa, se acento tá errado, ela limpa os rins limpam o fígado e o fígado limpa a boca. Por onde eu começo, Kátia? A insuficiência renal crônica é quando o rim perde completamente a função de poder filtrar esse sangue cheio de problemas, cheio de toxicidade que vai até ele. E a partir daí, a função dos néfrons é perdida e a função da pessoa como um todo começa a piorar cada vez mais. A função dos néfrons perdidas não volta atrás. Isso é importante que se fale. Não existe reversibilidade na função renal ou na disfunção renal, como hipertensão e diabetes podem agravar a situação. Mas é importante que se saiba da seguinte situação: os tratamentos convencionais incluem o controle da diabetes, incluem a restrição de líquidos, medicamentos para condição e modificação daquilo que são tóxicos que estão na urina e, óbvio, como todo mundo sabe, é a função da diálise, que é uma situação que não tem volta. Portanto, como é importante cuidarmos dos nossos rins. Por isso, eu lhes digo, venham fazer uma avaliação dos seus rins, seja com a biorressonância magnética, seja através dos exames de laboratório. É uma situação que custa tão pouco para aquilo que pode custar muito caro, que é você ficar atrelado, completamente ligado a uma máquina de hemodiálise para o resto da vida. Lá em Aracaju, uma clínica especial, com medicina natural, um lugar sem igual. No telefone 912-613-17, basta ligar, é a solução pra toda a gente. Aqui no Brasil tem tratamento de verdade. Se tiver problema de saúde, ligue pra Clínica Natural.